Aleluia. Então, assim, não sei a sua necessidade, né? Então, você se coloca nesse lugar, né, que a gente não está em nada, ou que nós não somos merecedores desse amor tão grande, né, do Senhor. Então, lindo mesmo essa parte, o Senhor me vinha nessa cabeça essa imagem, nada como ter o amor de Deus. Amém? Amém. Então, eu gostaria de chamar então a predicadora da tarde. Porque todo dia que eu não vinha, eu queria ver. Aí eu entrei, procurei um lugar. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Pai, pelo teu servo, esse contato, Senhor, para fazer a tua vontade. O Senhor me abençoando, Senhor, da pastora, nesse momento, que todo meu dela caia, na tua presença, Senhor. Sim, meu Deus. Seja com ela, Em nome de Jesus. Pelo Espírito, que o Senhor fale com ela, Pai, também, que ela saia tão renovada, que ela saia daqui, Senhor, com unção dobrada também. Em nome de Jesus. Que o Senhor é o luz, Pai, com poder e com graça, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde. Boa tarde. A paz do Senhor, amém? Amém. É tão bom receber o coração, não é verdade? E olha só, o Senhor sabe a nossa necessidade, Ele conhece tudo aquilo que nós estamos precisando e Ele vem sempre com um refúgio, com um manancial sobre a nossa vida. Enfim, Ele é o Senhor da nossa história, amém? Quero cumprimentar todos também que estão dentro da sua casa, hoje, que vão estar assistindo, ainda vão escutar essa live. Que o Senhor esteja no direcionamento, que o Senhor esteja abençoando e que o Senhor esteja renovando as nossas forças, amém? Eu quero que você abra a palavra primeiro em Isaías, capítulo 40, versículo 30 e 31. E depois, se você vai deixar aberto em Jó, capítulo 14, eu vou ler alguns versículos, porque foi isso que o Senhor ministrou no meu coração. O Espírito Santo começou a falar em renovo. E como nós precisamos de renovo, não é verdade? A nossa caminhada não é fácil, a jornada não é fácil, mas quando você caminha, quando você anda pelas ruas da cidade, aquele sol está na tua cabeça, e você não leva aquela garrafinha da água, né? Você não vê a hora de chegar no lugar, ou pedir uma água para alguém, ou até comprar uma água para refrescar a sua vida. E hoje o Senhor tem frescor para mim e para você. Hoje tem algo da parte do Senhor que Ele vai refrigerar a nossa alma, que Ele vai abençoar a nossa vida, que Ele vai renovar as nossas forças. Você crê comigo? Amém? Vamos lá, Isaías 40, versículo 30 e 31 diz assim, olha: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem, mas o que espera no Senhor renova suas forças, sobe com asas como águia, corre e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Não vou orar porque eu já recebi uma oração, eu creio na oração do céu do Senhor, mas essa tarde o Senhor quer que nós venhamos a ser gratos a Ele, grato pela prova, grato pela dificuldade, grato pela espera, que não é fácil ter gratidão pela espera, é uma verdade. A espera é algo que castiga a nossa alma, a espera é algo que sufoca, porque o ser humano, ele quer imediatamente. Mas quando eu comecei a ler essa palavra, o Senhor começou a ministrar no meu coração que nós devemos estar agradecidos por todos os dias da nossa vida. Sabe por quê? Porque o Senhor, Deus, virá com poder. A hora que Ele vir, Ele vai vir com poder na tua vida. A hora do cansaço, a hora da fadiga, a hora da espera não é fácil. Mas o que nos alegra é saber que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, vão correr e não vão se cansar. Então existe um mistério nessa tarde
Porque Ele virá com poder na sua vida, Ele virá com poder na minha vida, e o braço dele vai dominar. Você crê? O braço noivo do Senhor vai dominar. Por quê? Por que eu falo dessa forma? Porque o galardão de Deus está comigo e está na tua vida. Aquilo que Deus tem para a tua vida, meu amado, vai ser exaltado. Pois a palavra de Deus fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus é Deus de surpresa, porque Ele é o pastor, Ele é o verdadeiro pastor, porque o Senhor tem prometido que Ele vai apacentar o seu rebanho, aonde? Entre os seus braços. Eu quero dizer para você que a igreja é do Senhor. A ovelha não é do pastor da igreja local, a ovelha é do Senhor, e Ele vai apacentar as ovelhas dele, porque você é rebanho do Pai Celestial. E olha só, meu amado, que me encanta, que é entre os seus braços. É aquilo que Ele quer fazer para você. Ele quer acolher você, Ele quer aliviar a tua dor. E quando eu lia esse versículo da asas como águia, eu comecei a ver, a estudar, porque a águia, fala a verdade, é fantástica, né? É algo assim que você olha, é fantástico, essa águia é fantástica. E quando eu comecei a analisar a águia, ela é a maior ave voadora. Olha só, ela é de postura, né? Quando você olha para ela é uma ave de postura. E eu vejo que se você for ver as envergaduras das suas asas, olha só, ela pode atingir 2,5 metros. É uma ave muito potente, muito poderosa. Mas essa ave, quando ela chega aos 40 anos de idade, ela tem que tomar uma posição, ela tem que se posicionar. Porque ela já está com o seu bico curvado, as suas unhas já estão não podendo mais agarrar as suas presas, as penas dela já estão encharcadas de gordura. Então ela tem que ir por um processo, ela tem que passar por um processo. Por isso que a palavra do Senhor fala que aqueles que esperam no Senhor renovarão. Para Deus renovar, nós temos que tomar uma posição que às vezes o processo é doloroso, o processo não é fácil, às vezes o processo machuca a nossa vida, não é verdade? O processo, a gente fala, posso pular o processo? Alguém já falou assim? Quantas vezes eu quis pular o processo na minha vida? Mas não, é necessário. O processo é necessário. Agora, quando essa ave encantadora, essa ave maravilhosa, ela toma uma atitude, ou ela decide morrer, ou ela decide viver. É a verdade. Ela dura mais ou menos de 70 a 80 anos. Por isso que o livro de Isaías fala sobre o esperar. Talvez você que me estuda nessa tarde, você que está aqui, você que está na tua casa, está passando um processo de dor. Talvez você diz assim, está doendo, Senhor, está me machucando. Ai, eu não aguento mais esse processo, parece que não tem fim o processo. Ah, verdade. Parece que você fala assim, meu Deus, até quando essa situação? Agora imagina só, essa ave poderosa, ela tem que tirar o seu bico, ela tem que arrancar o seu bico, ela tem que arrancar as penas, porque mulher que faz depilação sabe quanto dói. Hoje a tecnologia está tão avançada, né, que tem os processos menos dolorosos, mas fala a verdade. Eu fico rindo quando eu vejo um vídeo de um homem lá, achando que vai conseguir, né, chega lá no processo de depilação, e falou que não, de depilação, e quando coloca aquela cera e puxa, você vê os uivos de dor, não é verdade? Agora imagina só, essa ave não tinha anestesia para arrancar as suas penas, e ela decidiu. Meu amado e minha amada, o poder de decisão está na tua vida hoje. É você que decide se você quer ser renovado, se você quer ser renovada, se você quer passar esse processo, porque Deus é tão tremendo que Ele nos dá ali o livre-arbítrio de dizer, olha, você pode pular o processo, mas o propósito, meu amado, por isso que
Quantas vezes Deus nos isola do mundo? Quantas vezes você não recebe uma visita? Olha a verdade. Quantas vezes você fala, meu Deus, o que eu não sou visitada por ninguém? Parece que uma mensagem chega. Parece que não está vendo nada. É o processo. É necessário. Aquela hora que ficar sozinha, suportando o momento da transformação. Ali ela tira todas as suas penas. Ela arranca o seu bico que já está todo encurvado. E a unha dela, a garra dela, já não consegue mais caçar. Então ela tem que tirar tudo. Ó. Quem já bateu a unha e ficou dolorido? Quem por um descuido cutuca a unha? Às vezes a gente põe culpa na manicure. Não, é você. Você vai lá e depois você dá uma cutucadinha. E aí você fica naquele processo de infecção, naquele processo de dor por causa de um cantinho. Agora imagina arrancar todas de uma vez só, tem que bater, até arrancar. É um processo dolorido, mas é um processo que passa. E quando vem o renovo, algo extraordinário, aquela ave, ela ali ganha muito mais do que aquilo que ela perdeu. Eu quero dizer para você, aguenta esse processo, porque vai passar e a glória de Deus vai estar sobre a tua vida. O que a águia é? Ela é um símbolo de vitória. Ela é alguém que representa. Nós vemos ao longo da história, se você for estudar, ela tem sido ali por muitos povos. Ela tem levantado como ali um símbolo de poder, um símbolo de vitória. E eu quero dizer para a sua vida, há um símbolo de poder e de vitória na tua vida, porque Deus está contigo. Então aguenta o processo, aguenta essa situação, porque vai passar. E eu começava a falar com o Senhor. Eu falei, Senhor, o Senhor me deu 2 palavras, né? E eu falava, Senhor, o que o Senhor quer falar em Isaías? E o que tem a ver com Isaías? E Deus falou, se lembra de Jó. Jó foi alguém temente a Deus, desviado do mal, né? Um homem justo, e não foi ali ileso de passar por um momento difícil, por um momento de, vamos dizer, de solidão, por um processo de perdas na vida dele. A águia perde as suas penas, a águia tira o seu bico, as suas unhas, mas Jó foi um homem provado. Jó foi aquele que a sua própria mulher olhou para ele, o estado de calamidade dele era terrível, porque além das perdas, além de tudo, ele ficou enfermo, ele ficou irreconhecível, porque a palavra de Deus fala que ele foi tomado de chagas, desde o alto da sua cabeça até as plantas dos seus pés. Imagine a tristeza, imagine o desespero, quando estamos com uma alergia, né, numa região, a gente não tem cômodo, a gente já fica desesperado, desesperada, quando passa por um processo lá no Guilherme, né, a gente já fica lá, não está dormindo lá, não está dormindo outro. Agora imagina, um homem acometido, desde o alto da cabeça, a sua cabeça raspada, ele não tinha mais aquela formosura, porque Jó era um homem rico, ele era poderoso, agora totalmente ele estava desfigurado. E talvez a sua luta tenha desfigurado a tua vida, mas eu quero dizer que vai vir um renovo para ti, vai haver algo sobrenatural para a tua vida, porque o mesmo Deus que permite o processo, o mesmo Deus que permite a ferida, Ele mesmo vai curar, Ele mesmo vai transformar. O mesmo Deus que permite você passar por um processo que talvez as portas não estão se abrindo, talvez o teu negócio está indo devagar, a tua empresa está enfrentando um momento de luta, mas vai passar, porque o Senhor é aquele que vai resplandecer e vai te dar muito mais ideias, muito mais desafios, e Ele vai prosperar. Bom, Jó passa por tudo isso, ele perde seus filhos, ele perde todos os seus bens, agora ele fica ali nas cinzas. A palavra de Deus fala que ele se coçava com um caco de telhas. Imagina só, isso deveria, né, infeccionar aquele lugar. Não tinha mais unha. Não tinha, foi comido, né, foi comido tudo, o desespero, algo acometeu a vida dele, que o
em que ele estava solitário, a sua própria mulher olha para ele e diz assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Naquele momento, aquela mulher estava achando que aquilo era uma solução. Talvez foi de duas formas para nós, né? Quando você vê alguém que foi tão bem, que estava com toda a saúde, se desfigurando, o que você olha? Você fala, não tem saída. Talvez a mulher de Jó pensou dessa forma. Nós pregamos e malhamos ela, né? Já reparou? Uma mulher insensível, ou mulher que não teve sabedoria. Mas vamos ver por outro lado também, né? Vamos ver pelo lado humano. Quando ela olha para o seu esposo, um homem que era todo ativo, um homem que tinha saúde, um homem que prosperava, agora ele está irreconhecível. Como disse a pastora C, ele não tinha nem unha mais para se coçar, ao ponto de ele ter que pegar um instrumento para coçar o corpo dele. Imagina só, ela olhando para aquele homem se desfazendo em vida. Ela viu esse homem, ela acompanhou a vida desse homem, sempre temente a Deus, sempre exaltando o nome santo do Senhor, sempre ali na presença de Deus. E agora, aos olhos dela, não tinha saída, não tinha como ser renovado. Por quê? Ela sabia que o seu marido era um homem que andava na presença do Senhor. Ela conviveu com aquele homem que, por medo dos filhos pecar, oferecia holocausto. Ela viveu com um homem idôneo. Ela viveu com um homem que amou ao Senhor. E naquele exato momento, quando ela olha para aquela situação, quem sabe ela pensa, acabou a obra na vida dele. Agora o Senhor vai recolher. Mas ela usa uma palavra que não condiz também. Porque ela fala assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Isso me soa como alguém ferida. Isso me soa como alguém que disse: mas se Deus fez algo com você, Ele não permitiu, Ele não defendeu você nesse momento de aflição. Quem sabe naquele momento ela estava ali compadecida, mas ela não soube colocar as palavras exatas. Naquele momento também ela estava magoada com Deus. Naquele momento ela via o seu marido desfazendo, o seu marido sofrendo, o seu marido vivendo um momento difícil, e uma palavra sai da boca dela de uma forma que não era ali diante daquilo que Jó servia a Deus. E olha a resposta dele. Você fala como uma louca mulher. Não, eu saí do ventre da minha mãe e não voltarei para lá. E ele disse: bendito seja o nome santo do Senhor. Mas o que eu vejo? Jó, ele decidiu passar pelo processo. Ele decidiu confiar no Senhor. E é como eu falei, Isaías 40 fala, versículo 30 e 31, aqueles que esperam no Senhor renovarão a sua força. Se você está passando por um processo de dor, Deus vai renovar as suas forças e você vai ter ânimo, coragem, e aquele propósito que Deus tem na tua vida vai acontecer. Agora nós vemos em Jó, aqui capítulo 14, que Jó, ele fala da brevidade da vida. A vida é breve, ela vai passar. Tudo vai passar na nossa vida. Quantas crianças você viu nascer e agora já são pais? Não é verdade? A Carol agora fotografando criança, e eu fotografei você. E agora eu vim fotografar o seu filho. Você imagina só? Né? Há uma brevidade na vida. Hoje nós olhamos para o Heitor, parece que foi ontem que a Camila estava na maternidade. Olha hoje, o César, um bebezinho que entrou na igreja, agora já é até obreiro na casa do Senhor.
apresentam. Ele estava reconhecido diante dos seus amigos, porque ele estava doente. Ele estava completamente com a sua fisionomia desfigurado. E mais ainda, né, sentado, vamos dizer, alguém que era rico, que era acostumado a sentar nas mesas e ter os seus servos, as suas servas, agora está sentado nas cinzas. Está ali num momento de processo. Eu quero dizer para você, vai passar esse processo. Talvez você está enfrentando um processo de se humilhar, de tirar as suas vestes. Talvez Deus está pedindo para você renúncia. Talvez Deus está falando para você, olha, eu quero fazer algo novo na tua vida. Eu quero fazer algo excelente na tua vida. Eu não sei qual é o processo que você está passando. Eu estou falando de Jó. Estou falando dessa vida, de um homem poderoso, de um homem rico, de um homem que tinha tudo. Agora ele perde tudo. E de repente ele acaba aparecendo aqui no capítulo 14. E há uma palavra dizendo, olha, o ser humano, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. É mentira isso? Hoje o povo está inquieto, não tá? O povo não sabe aquietar. O povo não sabe respirar. O povo está querendo colocar assim, pular processo e dizer assim, não, eu vou fazer assim. Agora vocês viram o bebê recorda? Né? Misericórdia. A misericórdia de Deus. Deixaram de valorizar o ser humano e agora valorizando um pedaço de borracha, né? Pega aí com você sabe falar isso, né? Mas é uma realidade, é uma verdade, né? Colocando os braços em cada história, cada situação. Há uma inquietação, há um vazio na alma. Há pessoas frustradas porque não são pais e mães, é uma verdade. Estão querendo colocar no lugar algo que Deus não colocou. Talvez eu e você não estamos comprando o bebê reborn, mas talvez eu e você estejamos agindo da mesma forma, querendo colocar situações na nossa vida que Deus não falou, querendo pular processo, a qual Deus está dizendo, aguenta firme porque eu vou te dar. Eu preciso te preparar para você receber a grande vitória. Você está no tempo de preparação. Você está sendo preparado pelo Senhor, porque a palavra de Deus fala em Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para todas as coisas. Havia um tempo para já passar. Havia um tempo que Deus precisava tratar com a vida de Jó, porque aos olhos humanos ele não tinha defeito. Ele era um homem poderoso, rico, temente a Deus, mas havia algo que só Deus sabia. Há algo em mim, algo em você que só Deus sabe. Aparentemente alguém olha para você e fala, bela mulher, belo homem. Não estou falando ao contrário. Está do teu lado uma bela mulher e um belo homem, né? Mas o que está dentro de você, aquilo que se esconde dentro de você, é necessário para que quando vier a vitória de Deus na tua vida, você esteja preparada e preparado em dizer, foi Deus que me deu. E quando Deus te dá, você não vai crescer, você não vai humilhar, você não vai pisar nas pessoas, você vai entender que tudo que Deus fez é perfeito. E aqui fala da brevidade da vida. O ser humano nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Sobre ele abre os teus olhos e me faz entrar em juízo contigo. Quem poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém. Visto que os dias do ser humano estão contados e o número dos seus meses está nas tuas mãos, traçaste limites, além dos quais não passará. Olha só, meu irmão, Jó nasceu, Jó cresceu, Jó constituiu família, Jó ali teve as suas riquezas, e de repente, por algo que aconteceu, a mulher dele falou, olha, morre. Mas eu quero dizer para você e para mim, a nossa vida está na mão do Deus Todo-Poderoso. É Deus que já decidiu o dia que você nasceu, o tempo que você teria de vida aqui nessa terra.
E Ele sabe o dia da tua partida. Ele sabe o dia e a hora que Ele vai vir te buscar. Isso não é maravilhoso? E é assustador ao mesmo tempo? Porque todo mundo quer parar no céu, mas ninguém quer morrer. Já reparou? Você fala assim, quem quer parar no céu? Todo mundo levanta a mão. Quem quer morrer? Ninguém quer. Porque isso é assustador ainda. Isso é algo que nos assusta. Perder alguém é gostoso? Não é. Por mais que você veja alguém sofrendo, não é gostoso perder. É gostoso você ver a pessoa ser levantada, ser abençoada, é uma verdade, ser curada. Nós, seres humanos, não estamos preparados para isso. Mas nós precisamos nos preparar para que no dia que Jesus vier voltar e buscar ou a igreja, ou eu, ou você, a gente esteja preparado, porque a própria palavra está dizendo que os nossos dias, os dias do ser humano, estão contados, o número dos seus meses está nas tuas mãos. Traçaste limites, além dos quais não passará. Por isso que eu quero convidar você nessa tarde a viver a tua vida, a se alegrar no Senhor. Sabe, meu amado, minha amada, às vezes os dias são tão tribulados na nossa vida que nós passamos a ser ingratos com o Senhor. Nós passamos a não glorificar o Senhor, a dizer obrigada, Senhor. Quantos hoje não puderam levantar da sua cama? Quantos hoje, para respirar, estão precisando de um aparelho? Quantos hoje, para ir ao banheiro, precisa de uma máquina? É uma verdade. O meu marido está nessa hora, na hemodiálise. Ele está lá, sendo monitorado por uma máquina que filtra todo o seu sangue, que ali passa todas as impurezas. Ali ele precisa de uma máquina. Se eu olhar para isso, eu tenho que glorificar Deus, porque eu vou ao banheiro. Eu consigo ir ao banheiro. Mas é isso, a gente consegue ver, e muitas das vezes está dentro dos nossos olhos. Pessoas passando por enfermidade, pessoas para evacuar tem que ter uma bolsinha do lado, é uma verdade. Quantas pessoas estão passando por grandes dificuldades? Eu e você. Hoje nós temos motivo de nos alegrar. Por isso eu digo para você, coloque um sorriso no teu rosto e comece a glorificar o Senhor, porque Ele está dando motivo para você se alegrar no Senhor, motivo para você concluir, para você executar o teu chamado, seja aqui, seja ali, seja lá. Você vai concluir o teu chamado, não importa se é em quatro paredes, não importa se é no lugar, você tem que concluir e tem que estar fazendo o teu chamado acontecer. Diga, Deus, eu quero seguir o teu propósito, eu quero fazer a tua vontade, a fôlego de vida em você, a vitória sobre a tua vida nessa hora. Então eu vejo que aqui a palavra relata muito e diz assim, olha, quem poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro? Fala a verdade, né? Às vezes nós estamos cheios de mágoas. Não estou, pastor, não estou. Essa carta é pesada, não é verdade? Não pode nem ouvir falar o nome daquela pessoa. Eu não estou. Já perdoei, mas quero ela quilômetros de distância. Ou ele quilômetros de distância. Amados, quando nós vamos morar? É no mesmo lugar? Se é no céu, nós temos que renunciar o nosso orgulho, o nosso eu próprio, para que possamos viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Quando você olha para a palavra e está dizendo quem poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém. Ninguém poderá. Deus quer tirar o puro de dentro de você. Deus quer fazer uma grande obra. Porque às vezes nós ficamos falando assim, o que Deus está fazendo comigo? Por que eu estou sendo tão massacrado, tão massacrado? Deus está purificando. Deus está purificando por dentro de você. Porque a obra não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. E aquilo que é impuro vai haver retirada na minha vida e na tua vida. Amados, quando entra a falta de perdão, quando entra a angústia, quando entra, vamos dizer, a mágoa de uma pessoa, o que causa? Salmo 73 fala que o salmista Davi disse assim, olha,
quase que eu me saí da presença do Senhor, quase que eu me saí e não fiquei mais comprometido. Por quê? Ele viu a prosperidade dos ímpios, ele viu que os ímpios prosperavam, e o que diz a palavra? Que o seu coração se azedou e sinto picada nos meus filhos. Quer ser feliz? Quer ter saúde? Comece a liberar. Comece a dizer: Senhor, a prosperidade do meu irmão é uma alegria para mim. Certo? De tudo tem tempo. Vai chegar a tua hora. Vai chegar o teu momento. Talvez você diga assim: mas eu estou há tantos anos tentando comprar a minha casa. Você vai comprar a tua casa. Talvez você fale assim: os anos estão passando. Mas o que é anos para o Senhor? Não é nada. Se Ele falar hoje, você vai comprar a tua casa, hoje você vai comprar a tua casa. Não adianta. Eu estou dando isso como um exemplo. Eu quero dizer que a nossa vida está na mão do Senhor. Ele presenteia quem Ele quer, Ele faz na hora que Ele quer. Não é porque os outros olham para você. Já passou pelo processo e dizendo assim: nossa, você não é crente. Você não tem uma casa para morar. Você não tem um carro para andar. Alguém não conseguiu isso? Não. Né? A casa, mesmo que você alugue, onde está a chave? Não, na sua mão. Quem paga aluguel tem direito, tem ou tem? Então, em nome de Jesus, não fica dando ouvido porque as pessoas pensam a teu respeito. Tem gente que fala assim: puxa vida, aquela pessoa serve a Deus e ela não serve a vida. Mas isso não é referência. Isso são pessoas que adoram ao Deus do dinheiro, que acham que por servir ao Senhor tem que morar no palácio. Não estou dizendo o contrário. E eu creio, e eu sei que Deus pode fazer isso na vida, nas nossas vidas, e eu tenho certeza do que Ele é o Senhor. Mas que isso não seja referência, porque as pessoas usam essa referência para te magoar, para fazer você desistir da sua jornada, da sua bênção. Não foi isso que a mulher de Jó falou? Amaldiçoou teu Deus e morre, acabou para você. Acabou, Jó. Você pode agora entregar ali a maldição do teu Deus e morra, porque não tem mais jeito. Mas Jó não deu ouvido àquelas palavras. Quantas vezes o impuro está dentro de nós? Quantas vezes está cheio de raiz de amargura? Quantas vezes nós estamos dessa forma? Eu quero dizer para você: Deus está preparando você para receber a sua grande vitória. E é necessário vir e se concluir essa palavra. Quem poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém. Está dizendo aqui: ninguém, mas Deus pode purificar a minha vida e a tua vida. E diz aqui: olha, visto que os dias do ser humano estão contados, o número dos seus meses estão nas tuas mãos. Traça limites, além dos quais não passará. Há um limite na nossa vida. E quem faz o limite é Deus. Quantas vezes alguém já falou, deu uma notícia: olha, fulano de tal está internado, e o médico disse que não passa dessa noite. A pessoa passou da noite, né? E está aí vivendo anos. E foi curado, foi curada. Então quem traça os limites é Deus. Sabe, talvez você recebeu uma palavra. Talvez alguém falou para você: olha, a sua vida não vai girar, não vai mover. Vai, porque quem traça limites na minha vida e na tua vida é o Senhor. É Deus que já está com a tua história contada. O autor da vida, o autor do livro da minha vida, do livro da tua vida, a história da tua vida está na mão de alguém que é poderoso, de alguém que pode mudar o rumo da história. O autor que escreve a minha vida e a tua vida, ele é o mesmo que vai dar o fim naquilo que ele deseja para você. Então não se canse, seja renovado, seja restaurado nessa hora. E eu vejo assim: olha, desvia dele o teu olhar para que tenha repouso, até que, como trabalhador, tenha prazer no seu dia. Amados, nós temos que ter prazer no nosso trabalho. Quantas vezes você já desgostou do seu trabalho? Você já reparou que tem pessoa que não dá de trabalho nenhum? É um mês aqui, 3 meses ali, e vai passando, vai passando. Nunca tem um objetivo.
objetivo. Tem pessoas que você põe firmeza. Tem pessoas que falam assim, puxa vida, eu não sei ainda mais nem se eu envio o currículo dessa pessoa. Olha, ele já passou por tantas empresas, por tantas firmas, e o problema nunca é dele nela. Sempre o problema é a empresa. Já reparou isso, gente? Eu acho impossível todas as empresas lidar com isso, serem erradas e só uma pessoa ser certa, concorda comigo? Então nós vemos que não tem algo vazio dentro dessa pessoa, algo que precisa ser liberto. Quando você vê uma pessoa passando por esse processo, é algo que precisa ser tratado dentro dele, dentro dela, é algo que precisa ser extraído. São marcas, são frustrações, são decepções. Não estou hoje defendendo ninguém, mas é isso. São marcas profundas. Ontem eu falei da traição. Quem é traído, ele fica com marcas. Fica desconfiado de todo mundo. A pessoa chega querendo fazer o bem para você, mas não faz isso. Porque você foi traído. Você foi traído com amigos. Ou você foi traído num relacionamento. Ou você foi traído dentro da sua empresa, ou mesmo dentro da sua casa. Isso gera marcas. Isso é algo que precisa ser curado. Isso é algo que precisa ser arrancado, esse impuro dentro de nós, para que a gente venha a viver tudo aquilo que Deus tem preparado. Amados, se diz aqui a palavra, quando desvia dele o teu olhar, para que tenha repouso, até que, como trabalhador, tenha prazer no seu dia. Guarde os teus olhos, guarde. Sabe por quê? A maldade está aí por todos os lados. Você vê maldade tudo, vê. Se você olhar, e muitas das vezes vê maldade, às vezes a pessoa está triste, abatida. Você olha para a pessoa e diz, nossa, esse cara é feio para mim. Você não sabe o que aquela pessoa passou. Você não sabe o que aquela pessoa está enfrentando. Você não sabe as dificuldades que essa pessoa enfrenta. Desvia. Olha com o teu olhar de amor. Começa a olhar como Cristo olharia. Desvia o teu olhar nessa tarde, para que você tenha repouso, para que você possa vivenciar tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Eu creio que aqui não tem, que está aqui não tem. Mas eu creio, irmãos. Você já lembra quando você entra na igreja? Às vezes faz um mês que você não vem na igreja. Quando você entra, automaticamente alguém olha para você, olha. Ela está me julgando. Está me julgando. Não é? Não acontece com vocês, acontece comigo. Não acontece? Você já acha que a pessoa está julgando, já está olhando para você de um modo diferente. E talvez, e com certeza ela ficou feliz em te ver. Ele ficou feliz em te ver. Quem fica feliz em reencontrar alguém, em abraçar alguém? É uma verdade. Eu, pelo menos, fico. Sábado aqui, veio uma pessoa e falou, você aqui não te esperava, né? E talvez se ela estivesse amarga, ela poderia dizer, a pastora está me julgando, mas não, eu fiquei feliz em vê-la, e Deus tratar, de Deus trabalhar, de Deus falar com ela. É assim, é tremendo, mas se o teu olhar faz você olhar para as pessoas e ver maldade, desvia, tira o seu olhar. Sabe por quê? Nessa tarde o Senhor quer que você tenha repouso. Para quê? Para que o seu trabalho seja um prazer todos os dias. Tem pessoas que trabalham em empresa aqui, tem ou não tem? É fácil não? Não é? Você entra numa empresa, você olha para uma pessoa, se você for focar, se você não tirar os olhos, você não vai ter prazer no seu dia de trabalho. E o Senhor preparou o teu trabalho. O Senhor preparou a tua vida para que você tenha prazer. Você pode dizer para o seu irmão, Ele quer que você tenha prazer. Ele quer que você tenha prazer no teu trabalho. Ele quer que você tenha prazer dentro da tua casa. Ele quer que você tenha prazer no dia a dia, na escola, na faculdade, seja onde você for. É prazer. É delicioso
Porque as portas se abrirão na tua vida de uma maneira sobrenatural. Quando você faz com amor, o Senhor abençoa. Quando você vai ali e diz assim, hoje eu vou ter uma cliente, que alegria. Pode ser aquela cliente chata, que faça você tirar tudo e não leve nada. É uma verdade, já aconteceu isso? Daí alguém fala assim, quero fechar um contrato com você. Fez um monte de coisa, não fechou nada. Só ali quis leotar, né? Mas o Senhor vai chegar hoje entregar na sua vida, porque você fez com amor. Você atendeu com amor. Quantas vezes eu voltei em um lugar, às vezes eu passeava na rua da cidade, sabe o que eles iam desesperado de fazer? Principalmente quando eu morava ali perto da industrial, que é a ITEC, né, o Salles. E tinha dias que eu falava assim, vou dar uma volta. Entrava numa loja, a pessoa vinha me tratar com maior dignidade. Eu ficava constrangida, porque eu não entrei para comprar. Eu voltava lá só por causa do atendimento, acredita nisso? Eu voltava lá só porque aquele dia a vendedora foi tão simpática. E eu dei minha palavra, falei, hoje eu não vou comprar, mas eu vou voltar. E eu voltava. Quantas vezes você voltou no lugar porque te trataram bem? Quantas vezes você comprou de alguém por causa que te tratou bem? É uma verdade. Quantas vezes aconteceu isso? Então você não perde nada fazendo com prazer. Desvia o teu olhar da fofoca, desvia o teu olhar da maldade, desvia. Sabe, porque às vezes alguém vai sedentar e falar para você viu fulano? Mas está olhando torto para você. Está olhando com indiferença para você. Dá uma olhada. E se você não desviar o olhar, você vai acreditar que aquilo é verdade. Você não sabe o dia da pessoa. Você não sabe os boletos que ela tem na gaveta. Ou ele tem na gaveta. Você não sabe o desafio. Talvez uma enfermidade dentro da casa. Talvez um desvio dentro da casa. E não é fácil para quem enfrenta. Mas desvia o teu olhar para que você tenha repouso. Para que você possa viver o sobrenatural do Senhor. Porque tem uma promessa de Deus para você nessa tarde. Olha só o que diz. Porque há esperança para a árvore. Pois mesmo cortada, voltará a brotar. E não cessarão os seus rebentos. Olha só. Mesmo que a árvore seja cortada. Mesmo que você olhe e fale assim, olha, está só o tronco. Mas ela tem raiz. Ela tem raiz na terra. E o que é raiz nessa terra? É a nossa confiança em Deus. A terra, ela vem para produzir na nossa vida. Por mais que alguém olhe para você, foi cortada. Parece que está passando só por prova. Quem olhava para Jó dizia, ele foi cortado, ele não tem mais vida, ele não tem mais alegria. Talvez você tenha passado por um processo a qual todo mundo está dizendo, a tua empresa não tem mais jeito, a tua casa não tem mais jeito, o teu filho não tem mais jeito, a tua esposa não tem mais jeito, a tua família não tem mais jeito, mas tem uma promessa de Deus para a tua vida. Você que está aqui, você que está na tua casa, Deus está dizendo, porque há esperança. Eu quero que você tenha esperança nessa tarde. É o Senhor que está falando com você, mesmo que aos seus olhos, mesmo que aos olhos das pessoas, a árvore esteja cortada, voltará a brotar. O teu filho vai voltar a brotar, a tua família vai voltar a brotar, a tua família vai ver a glória de Deus na tua vida, o teu emprego vai voltar a prosperar, a tua empresa vai voltar. Isso é palavra de Deus. Tem que haver esperança. Hoje tem que ter a esperança viva dentro do nosso coração. Porque com o passar do tempo, o que acontece? Quando recebemos palavra negativa, quando olhamos para aquilo que está cortado, aos nossos olhos não tem mais jeito. Mas o Senhor está falando. Porque mesmo que a árvore esteja cortada, voltará a brotar. E não cessará os seus rebentos. Você está entendendo? Ah, vem a poda. Vem um negócio de Deus falando, olha, eu preciso cortar a poda. Eu preciso arrancar essa impureza. Eu preciso tirar as pragas. Eu preciso limpar. Porque você não vai morrer. Não vai destruir a tua vida. Vai voltar a brotar.
vezes envelhece o nosso dia, o nosso sorriso, o nosso rosto, aquilo que você está esperando. Talvez você olhe para a pastora Ângela e diga assim: o que ela está esperando? Está esperando muita coisa. Existem dias, né, pastor? E com certeza você não está tão bem, mas você tem uma palavra sobre a tua vida. Você tem algo sobre a tua vida, assim como cada um de nós. Talvez tem dias que a pessoa olha para você e fala assim: hoje ela não está tão bem, hoje ele não está tão bem. Hoje eu vejo nos olhos dele e ela está triste. Hoje eu percebo que há algo na vida dele, na vida dela, que não condiz com aquilo que ela, o que ele é. Mas eu quero dizer para você, se as suas raízes envelhecerem na terra, o que pode acontecer? Há um processo na nossa vida, todos os dias, nem todos os dias você está bem, está? É todos os dias que você levanta e diz assim: que vontade de orar. Não tem vontade de orar, gente. Eu já levantava e quero café. Eu já levantava e já voltar a dormir. Não é? Eu já levantei, eu combato a minha carne. Eu falei, ele estava pegando na cara. Você acordou, você respirou. Vamos orar, vamos agradecer. É uma verdade. As pessoas falam assim: nossa, eu faço devocional. Glória a Deus que você faz devocional. Porque eu vou aprender com você. Eu estou aprendendo. As coisas estão falando dessa forma. E, eu sou humana. Tem dias que eu estou tão desesperada lá. Tem dias que eu pego. Hoje mesmo eu estava contando para as meninas aqui. Vou investigar o quarto, olho o guarda-roupa e desconfio que tem comida escondida. Meu marido não pode comer doce. Meu marido não pode abusar. Chego lá, tem pacote vazio de wafer de limão e não tinha nem wafer mais. Eu abri o pacote inteiro. Pacote de chocolate, aquele choquinho que vem 6, só sobraram 3. Eu falei: bonito, né? Mas eu não vou começar com ele agora, eu vou dizer as coisas eu converso. E se a assistente social me chama? Vai falar: mulher, você quer matar o seu marido? Tá vendo ficar viúvo? É uma verdade. Ele não pode. Mas eu posso fazer alguma coisa com algo escondido? Posso, vou pôr na poeira dentro do guarda-roupa. Vou pôr uma câmera dentro do guarda-roupa. Mas então, o que acontece? A gente fala assim: morreu porque chegou a hora. Mentira. Você pode prolongar os seus dias com um alimento saudável da família. Pode? Pode. Você pode. Mas muitas das vezes a nossa raiz envelhece. Por quê, meu amado? Porque o esperar machuca, corrompe a nossa vida. O esperar seca muitas das vezes. Mas está lá, não está? Está lá, alguém arrancou a sua raiz, a tua essência? Não. Você tem a essência de Cristo. Amém. Você está arraigado em Cristo. Porque quando Ele te escolheu, Ele te chamou, você é de Jesus Cristo. Você é propriedade dEle. E mesmo assim, olha só, que Deus maravilhoso. Mesmo que as suas raízes envelheçam na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará. O Senhor está dizendo assim: Ele muitas das vezes permite o processo de seca na tua vida. Ele muitas das vezes permite um processo que você não tem nada. Mas vai o que acontecer? Ele está dizendo: mesmo que esteja seca, mesmo que aos seus olhos não pareçam, ao cheiro das águas brotará. O que é esse cheiro das águas? É a unção do Espírito Santo. Quando Ezequiel foi levado ao vale de ossos secos, o que Deus falou? Poderá esse nosso viver? Ele olhou para aquilo e disse: Senhor Deus, tu sabes. Porque a palavra de Deus fala que não estava só seco, estava sequíssimo. Mas o Senhor fala para ele: profetiza. Profetiza e fala, e declara, e determina. E ele foi profetizando, e diz a palavra que houve um grande barulho, e ossos se juntaram com os ossos. E daqui a pouco começa o quê? Pele, nervos, na verdade, nervos, pele, cobre tudo, e levanta um grande exército. Mas aquele exército estava como? Seco. Estava como diz essa palavra: se as suas raízes envelhecerem e o seu tronco morrer no chão. Eles estavam mortos,
profetiza e diz: Espírito do Senhor sopra sobre ossos secos. E a palavra de Deus fala que soprou. E ali viveu um grande exército. Eu quero dizer para você que a hora é de Deus. O momento é de Deus. Aquilo que Deus tem para a tua vida vai acontecer. Eu quero dizer para ti nessa tarde: o Senhor vai fazer você brotar ao cheiro das águas. E mais, dará ramos como a planta nova. Tem algo novo na tua vida. Amém. Não reclame. Não reclame por ser podado. Não reclame disso. Não reclame porque aos olhos dos outros você está como uma árvore cortada. Não reclame. Espera o momento de Deus. Espera, quieta o teu coração. Deus não quer que você pare de clamar, pare de orar, pare de buscar. Porque a primeira situação que acontece quando nós nos deparamos com situações adversas, nós paralisamos e paramos, né? E voltar é fácil, gente, não é fácil. Por isso que a palavra de Deus fala que quando uma pessoa sai da presença do Senhor, é muito difícil você resgatar ela ou ele, né? É mais fácil pregar para o novo, que ele vai aceitar a palavra e vai para a igreja e vai virar aquele cristão do poder. Mas aquele que saiu, fala a verdade, você encontra que a pessoa até poderia ficar usando, você não convidar para vir na igreja. E se você convida, fala um monte de coisa. Você fala: meu Deus, que arrependimento de convidar. Mas a palavra de Deus fala que quando a gente resgata alguém, multidão de pecados são perdoados. Então, você vê como Deus dá valor a uma alma perdida. Então, quando você olha para a palavra, dará ramos como a planta nova. Tem coisa nova chegando na tua vida. Aleluia. Novo de Deus. Novo de Deus na sua vida. Vai acontecer. Aqueles que deviam passar pelo processo. Como eu falei, a águia, ela arrancou tudo dela. Você acha que ela ficou bonita? Que ela é formosa? Arranca as penas, tira o bico, tira as unhas. Fala sério, né? Deveria ser uma catástrofe. Por isso que ela estava lá solitária. Por isso que Deus deixa solitário muitas das vezes. Porque você fica desfigurado. Você está no processo, fica ou não fica? Você não quer. As mulheres não querem mais colocar cílios. Fala a verdade. Não. Passa uma maquiagem. Não, porque. Não é assim? Fica desfigurado ou fica? A mulher de maquiagem é uma. Tira a maquiagem para ver. O natural. Não é. Não, mas quando você acostuma com uma pessoa de maquiagem, quando a pessoa já não usa, você já está acostumado. Mas se é uma pessoa que gosta de se maquiar todo dia, quando você vê ela sem maquiagem, você fala: meu Deus. Não é? Você fala assim: o que está acontecendo? Você está bem? Aconteceu algo? É a primeira coisa que a gente fala. Mas quando você acostuma com uma pessoa que não se maquia, você já está acostumado. E quando ela maquia, fala: o que aconteceu? Quem é você? Transforma também, não é verdade? Das duas formas, você se depara com uma outra pessoa. E o que eu quero dizer com tudo isso? Coisa nova Deus tem para a tua vida. Coisa espetacular que Deus está fazendo na tua vida. E diz assim: olha, dará ramos como uma planta nova. Mas se alguém morre, fica prostrado. O ser humano expira e para onde vai? Como as águas do lago evaporam e o rio seus golpes seca, assim o ser humano se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Amados, eu quero hoje dizer para você: eu e você vamos esperar de Deus a nossa mudança. Amém? Não espere a mudança nas outras pessoas. Espere a tua mudança. Se Jó fosse dar ouvido para sua esposa, ele estaria morto. Mas não, ele disse: não. Você fala com uma outra: não sai do ventre da minha mãe e não voltarei para lá. Bendito seja o nome santo do Senhor. Sabe o que ele quis dizer? Eu vou esperar a minha mudança. Se Deus permitiu eu perder tudo,
e eu estar nessa situação, eu vou esperar a minha mudança. Você vai esperar a tua mudança? Em nome de Jesus? Amém. Tá? Porque eu acabei de ler, como as árvores do lado do vapor e o rio se escorre e seca, assim o ser humano se deita e não se levanta. Eu quero dizer para você que Deus tem vida e vida em abundância. Deus tem uma nova oportunidade para mim e para você nessa hora. Você deseja essa oportunidade? A decisão é tua. A águia chega aos 40 e ela decide que ela precisa algo novo na vida dela. É eu e você que decidimos. Nós podemos decidir parar ou prosseguir. Nós podemos hoje dizer: Senhor, eu vou aumentar o processo, porque eu escolho nessa tarde esperar a minha mudança, porque eu sei que o Senhor vai dar renovo, porque eu acabei de escutar na tua palavra que há esperança para a árvore cortar. Há esperança se as suas raízes envelhecerem na terra, o seu tronco morrer no chão. O Senhor está dizendo: enquanto você acreditar, eu vou fazer. Enquanto você confiar, eu vou soprar sobre a tua vida. Não desista. Mulher, homem, não desista. Não desista da tua casa, não desista dos teus filhos, não desista. Não desista. Porque é Deus que vai fazer. Agora, quando se deita, tem alguma coisa a fazer? Não. Né? Quando Deus vai deitar, morreu. Porque a própria palavra está dizendo: assim o ser humano se deita e não se levanta. Enquanto existir os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Aqui está falando da morte. Eu quero dizer para você que Deus tem vida e vida em abundância. Você quer viver nessa tarde? Você quer experimentar o novo de Deus para você? Se você quer, eu quero te convidar a vir aqui à frente em nome de Jesus. Só você que não pode, talvez você está com uma criança no colo.